crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente veio aqui para poder falar sobre uma história muito legal, que é uma história que eu acho que vocês já ouviram outras vezes, mas é sempre bom relembrar as histórias porque a palavra ela se renova cada dia, então toda vez que a gente lê a palavra, a gente aprende uma coisa nova com ela, certo? Então hoje a gente vai aprender a história muito interessante de um rapaz, de um homem chamado Zaqueu. Lembra dele? O Zaqueu, o publicano. Hoje a gente vai falar sobre ele, certo? Então, como é que a gente vai começar a falar sobre ele? A gente vai falar lendo um pouquinho a palavra e depois a gente vai pensar o que essa história tem a ver comigo, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai pegar a Bíblia e a gente vai abrir lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Então, tá lá, ó. Vou contar a história, depois a gente continua conversando sobre ela, tá bom? Então, tá escrito assim, ó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que é um publicano? Vocês lembram? Publicanos são cobradores de impostos. Eles cobram dinheiro das pessoas para manter coisas básicas da cidade, certo? Então, naquela época, os cobradores de impostos, eles não eram tão legais para as pessoas não gostavam muito deles, tá? Então, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ou seja, ele era pequenininho, não o conseguia por causa da multidão. Então, tinha muita gente junto com Jesus, como ele sempre andava de cidade em cidade fazendo milagres, muitas pessoas o acompanhavam. Então, Zaqueu não conseguia ver ele por causa da imensa multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, ele foi para a árvore e ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir, ou seja, se de alguém eu roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele ia devolver 4 vezes mais daquilo que ele roubou. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Certo? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre a história de Zaqueu. Então, Zaqueu, ele queria muito conhecer Jesus, ele queria muito ver Jesus. Mas como ele era pequenininho, não tinha como ele ver um monte de gente na frente, né? Muitas vezes, né? Quais de vocês são pequenininhos e muitas vezes vocês não conseguem ver a outra pessoa que tá lá na frente porque tem uma pessoa bem grande na sua frente, né? Então, é ruim, mas ele falou assim, o que eu posso fazer para ver Jesus? Ele queria conhecer Jesus. Então, o que ele fez? Tem uma árvore ali, então eu vou correr, subir naquela árvore e esperar Jesus passar. Ele só queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. Mas sabe o que é interessante? Jesus já conhecia ele. Lembra que quando eu falei aqui na hora que eu tava lendo aqui na palavra, fala que Jesus olhou para cima na árvore, só que eu tava lá em cima na árvore. Jesus olhou para cima e chamou ele pelo nome. Ele não falou, ei, desça daí. Não, ele falou assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. Ele sabia o nome de Zaqueu. Ué, mas ele já conhecia Zaqueu? Zaqueu já conhecia ele? Zaqueu ainda não conhecia ele, não. Mas Jesus já conhecia Zaqueu. Porque Jesus, ele é Deus. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Lembra que eu falei? Jesus é Deus. Então, Deus não sabe de todas as coisas? Então, Jesus também sabe. Por ser Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente chama isso de onisciência, certo? Saber todas as coisas. Então, ele sabia que Zaqueu estava lá, ele sabia que Zaqueu queria conhecê-lo, ele sabia que Zaqueu iria estar ali, esperando ele passar por debaixo, para que ele pudesse ver Jesus, né? E isso é muito legal, muito interessante, porque mostra que Deus, ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o que você faz, ele sabe o que eu faço, o que eu penso, o que você pensa também, viu? Deus vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo. Certo? Então a gente aprende muitas outras coisas. Outra coisa muito, muito legal que a gente aprende aqui é que ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tia, quem é que tá perdido? Mas eu tô aqui dentro de casa, não tô perdido.
Todo mundo que não tem Jesus como único e suficiente Salvador está perdido, porque está debaixo do pecado. Tia, o que é pecado? É simples. Pecado é tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa que desagrada a Deus. Então, quem é que tem pecado? Eu tenho pecado? Tenho. Você tem pecado? Tem. Sua mãe tem pecado? Tem. Ah, o meu vizinho lá daquela outra esquina tem pecado? Tem. Todo mundo no mundo tem pecado. Todo mundo no mundo tem pecado. Mas Jesus veio para tirar esse pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E Jesus veio para poder tirar o pecado, tirar essa barreira, para que a gente pudesse se unir de novo com Deus e sermos amigos. Então, Jesus ele falou que Zaqueu foi salvo, aquela casa, houve salvação naquela casa, por causa disso, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Perdido, aquele que está debaixo do pecado. Tia, me dá um exemplo de pecado. Quando a gente mente para nossa mãe, dizendo, quando ela fala assim, filho, guarda aquela roupa pra mãe. E você não guarda a roupa. Aí ela vai e sai para trabalhar. Quando ela volta, você... Ai, meu Deus, eu esqueci de guardar a roupa. E você vai pegando a roupa, vai pegar a roupa e pega e joga ela em um canto, esconde a roupa. E a mãe fala assim pra você. Você guardou a roupa e você fala, guardei. Mas você não guardou, você jogou em algum canto. Você escondeu a roupa da sua mãe pra que ela não brigasse com você. Mas você mentiu. Mentira é pecado. Quando você cola na escola, quando você não estuda, fica só vendo televisão. Aí quando chega no dia da prova, você não sabe de nada. Aí você pede pro seu amigo, ei, me dá cola. Aí seu amigo vai lá, te dá a cola. Você está pecando, porque você está mentindo também. Dizendo que você sabe uma coisa que você não sabe. Então, isso são alguns exemplos de pecado. Quando a gente desobedece a mãe, né? Quando a mãe fala assim, menino, vá dormir. Você só vai pro quarto, mas finge que não dormiu, finge que tá dormindo. Quando ela passa lá pra ver você tá desobedecendo. É pecado também. Então, são muitos, muitos e muitos pecados. E Jesus veio para nos salvar desse pecado. De todos os pecados que tem em nós. E quando nós nos entregamos a Ele, quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, Ele rompe essa barreira do pecado. E a gente passa a ter um relacionamento, uma amizade muito legal com Deus, certo? Mas, para isso, a gente não pode continuar do jeito que a gente está. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, deixando que Ele controle a nossa vida, a gente não vive mais como antes. A gente tem que viver como uma nova criatura e viver para Deus, certo? Como assim? Vou dar um exemplo que Zaqueu fez. Zaqueu falou assim, olha, Senhor, eu dei todos os meus bens para os pobres. A metade dos meus bens, desculpa, para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver para essa pessoa 4 vezes mais. Então, ele mudou a postura dele. Ele mudou. Em vez de ele estar roubando da pessoa, ele não rouba mais. Se ele roubava, a Bíblia não diz que ele roubava. Mas se ele estava roubando, ele não rouba mais, porque ele conheceu ao Senhor. Se ele estava mentindo, ele não deve mentir mais. Se você está colando, você não deve colar mais. Se você estava desobedecendo, você não deve desobedecer mais. Então, Jesus vem a nós como nós estamos, mas quer que a gente mude por Ele. Então, a gente deve viver uma vida que agrada a Ele, tá bom? Então, a gente aprende isso com Zaqueu, que ele era de um jeito e ele se transformou em outro. Né? Ele foi sendo outra pessoa. Então, por exemplo, como eu já falei aqui, que ele, em vez de ele extorquir da pessoa, ele não extorque mais. Se ele falou, a metade dos meus bens eu vou dar para as outras pessoas. E ele era muito rico, muito rico. Então, ele deu metade dos bens para os pobres. A palavra de Deus nos muda, Jesus nos muda e a gente tem que permitir que ele nos mude, certo? Então, vamos lá. O que você faz que desagrada a Deus? Dessas coisas que a tia citou. Você mente? Você desobedece sua mãe? Você é preguiçoso? Essas coisas desagradam a Deus. A gente não pode ser assim, tá bom? A gente tem que mudar a nossa postura diante de Deus, tá bom? Mas, tia, e as pessoas que criticam a gente por fazer isso, como criticaram Zaqueu? Lembra que criticaram Jesus, na verdade? Criticaram Jesus por ele estar indo na casa de um pecador comer, vê se pode isso. Mas todo mundo é pecador. Eu sou pecador, você é pecador, todo mundo é pecador. Então, todo mundo é pecador. Todo mundo. Então, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa de Jesus.
tá bom? Aquelas pessoas, elas não tinham entendimento disso. E muitas pessoas hoje em dia não têm, que elas também são pecadoras e precisam de Jesus, tá bom? Mas todo mundo, vamos entender isso, tá bom? Todo mundo é pecador e precisa de Jesus, certo? Mas, tia, qual é o propósito central da mensagem aqui? O que Deus quer nos dizer aqui? Que Ele veio para salvar todo mundo. Que Ele veio, não importa o que você faz, não importa o pecado que você comete, não importa o que você pensa, Ele veio para salvar você, para salvar a mim, para salvar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as pessoas, a sua vovó, todo mundo. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente diga, Ele nos ama muito e Ele veio para nos salvar do pecado, que é tudo que a gente faz, tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa que desagrada a Deus. Então, Jesus veio salvar. Ele salvou Zaqueu, Ele salvou muitas outras pessoas ali na Bíblia, Ele salva pessoas hoje em dia, Ele me salvou e Ele pode também salvar você e a sua família, certo? Basta você se decidir, entregar para Ele e falar: Senhor, venha morar no meu coração. Eu entendo que eu tenho um pecado, eu entendo que eu nasci pecador, mas que eu preciso do Senhor para fazer aquilo que te agrada e ter um relacionamento, uma amizade de novo contigo. Entra no meu coração e me faça ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um filho teu. Se você fizer essa oração em nome de Jesus, você está entregando a sua vida para Ele. Mas lembre que a gente tem que entregar nossa vida para Ele sabendo por que está entregando, entendeu? Então a gente aprendeu com Zaqueu que Jesus, Ele nos conhece mais do que ninguém. Jesus, Ele sabe quem nós somos, o que pensamos, onde estamos, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A gente aprendeu que todo mundo tem pecado e o que é pecado. Nós aprendemos também e o principal, que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, ou seja, todos nós. Então, se Jesus já salvou você como salvou a mim, muito legal, muito bem, muito bom saber disso. Mas se Ele ainda não salvou você, você entrega a Jesus, tá bom? Porque Ele quer muito, muito que você faça parte da nossa família, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Beijo.